Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao seu canal Professor Bernardo Santos. Neste vídeo nós vamos fazer a resolução de 6 questões de geometria envolvendo equação reduzida da reta. Espero que vocês gostem do nosso vídeo e que eles ajudem vocês na resolução dos problemas de geometria analítica. Então, vamos lá. Na questão 28 do livro Matemática, Ciências e Aplicações, volume 3, nós temos as retas R, que é esta reta em vermelho, e S, esta reta em azul, intersectam em um ponto de abscissa 2, que está aqui indicado. No item A, vamos determinar o coeficiente angular de S, e no item B, escrever a equação de S em suas formas reduzida e geral. Primeiro, observe que aqui eu chamei este ponto da origem de ponto A, este ponto da interseção entre as retas R e S de ponto B. A origem é formado por 0 na reta x e 0 na reta y. O ponto B é formado pelo 2 na reta x e um valor qualquer que não está indicado aqui na reta y. Eu chamei de valor y mesmo. O ponto C é formado por este ponto aqui que está na reta y. Então, o ponto C tem o par ordenado 0 e 5. E o ponto D é este ponto que está aqui na reta x. Então, o ponto B é formado por 5 meios da reta x e 0 da reta y, porque ele está em cima da reta x. Para determinar o coeficiente angular de S, primeiro eu preciso determinar qual é o valor do y daqui deste ponto B. Lembrando que este ponto B é formado pelo 2 da reta x e um valor qualquer da reta y. Eu peguei esses 3 pontos aqui que estão alinhados na reta R. Quais são esses 3 pontos? Este ponto aqui é o ponto C, formado pelo 0 na reta x, 5 na reta y. Este ponto aqui é o ponto B, formado por 2 da reta x e um valor qualquer da reta y, que não está indicado. Nós vamos calcular o valor dele. E o ponto D, que é formado por 5 meios da reta x e 0 da reta y. Alinhando os pares ordenados desses 3 pontos na matriz, nós teremos o ponto C formado por 0 e 5, o ponto B formado por 2 e y, e o ponto D formado por 5 meios e 0. Aí eu repeti aqui o ponto C para facilitar o cálculo da determinante dessa matriz. Fazendo a soma dos produtos das diagonais da direita menos a soma dos produtos das diagonais da esquerda, essa diferença tem que ser igual a 0. Ou, simplesmente, como eles estão alinhados, a soma dos produtos das diagonais da direita tem que ser igual à soma dos produtos das diagonais da esquerda. Aqui nós vamos ter diagonais da direita 0 vezes y, mais 2 vezes 0, mais 5 meios vezes 5. As diagonais da esquerda, 5 vezes 2, y vezes 5 meios e 0 vezes 0. Das diagonais da direita, nós vamos ter 0 vezes y é 0, 2 vezes 0 é 0, mais 5 meios vezes 5. Aqui, para nós multiplicarmos uma fração com um número inteiro, já vimos que basta você multiplicar o número inteiro com o numerador da fração e repetir o denominador. Então, nós vamos ter 5 vezes 5 é 25, sobre 2. Como 0 na adição e na subtração é elemento neutro, nós vamos ter 0 mais 0 mais 25 meios, será correspondente a 25 meios. Portanto, a soma dos produtos das diagonais da direita é correspondente a 25 meios. E a soma dos produtos das diagonais da esquerda? 2 vezes 5 é 10. Y vezes 5 meios é 5y sobre 2, ou 5y meios. E 0 vezes 0 é 0. Então, nós vamos ter 2 vezes 5, que é 10, mais 5y sobre 2, mais 0. Como 0 na adição e na subtração é elemento neutro, nós podemos escrever a soma dos produtos das diagonais da esquerda como 5y sobre 2 mais 10. Igualando as diagonais da esquerda com as diagonais da direita, ou vice-versa, nós vamos ter, das diagonais da esquerda,
5y sobre 2 mais 10 será igual à soma dos produtos das diagonais da direita, que deu 25 meios. Separando parcelas que têm variáveis de parcelas que não têm variáveis, neste caso eu vou passar o 10 para o segundo membro. Ele está positivo, passa-se negativo. Então, nós vamos ter que 5y sobre 2 será igual a 25 meios menos 10. 25 meios menos 10 é o mesmo que 25 meios menos 20 sobre 2, porque 20 dividido para 2 é 10. Aí nós podemos escrever o 10 como sendo 20 sobre 2, só para nós termos duas frações com denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, você repete o denominador e faz a conta apenas com os numeradores, lembrando que este 10 é 20 sobre 2. Então, 25 menos 20 é 5 sobre 2. Ou você pode fazer 25 meios menos 10 vezes 2 é 20, 25 menos 20 é 5 e repete o denominador. Como nós temos que 5y sobre 2 é igual a 5 sobre 2, denominadores iguais. Na igualdade de fração, quando os denominadores são iguais, você pode eliminar os denominadores e fazer a conta apenas com os numeradores. Eliminando os denominadores, nós vamos ter que 5y será igual a 5. Se 5y é igual a 5, passando este 5 para o segundo membro, nós teremos que o y será igual a 5 dividido para 5, e 5 dividido para 5 é igual a 1. Portanto, o valor do y do ponto B é correspondente a 1. Aí nós temos o ponto A, que é formado pelo 0 e 0, o ponto B é formado pelo 2 da reta x e 1 na reta y, o ponto C formado pelo 0 e 5, e o ponto D formado por 5 meios e 2. Vamos calcular agora o coeficiente angular de S. O que é o coeficiente angular de S? O coeficiente angular de F é o valor do m, ou seja, a tangente do ângulo alfa. E este m pode ser calculado pelo y do ponto B menos o y do ponto A sobre o x do ponto B menos o x do ponto A. Teremos, então, que, para o valor do m, observe que o y do ponto B nós calculamos, é 1. O y do ponto A, como o ponto A está na origem, o y dele é 0. O x do ponto B foi indicado, que é o 2, menos o x do ponto A, que está na origem, 0. 1 menos 0 é 1 e 2 menos 0 é 2. Portanto, o valor do m, que é o coeficiente angular da reta S, é correspondente a 1 sobre 2, ou meio. A equação da reta S na sua forma reduzida. A equação na reta S da sua forma reduzida, nós podemos indicar por y, que é igual a m vezes o valor do x, mais o ponto n. O y, então, vai ser o valor do m, que nós acabamos de calcular como sendo 1 meio, vezes o valor de x, mais o valor do n. Mas qual é o valor do n? Veja, o ponto n é onde a reta S toca a reta y. E se você observar no problema, a reta S toca a reta y na origem. E a origem tem para o valor do y o 0. Então, nós vamos ter que o y será correspondente a 1 meio vezes x, porque o valor do n é 0. Como o 0 na adição e na subtração é chamado elemento neutro, o y pode ser determinado por 1 meio vezes x. E multiplicando 1 vezes x dá 1x, que deve ser dividido para 2. Qual é a equação da reta S na sua forma geral? Veja, a equação na forma reduzida é y igual a x sobre 2. Na forma geral, nós vamos ter ax mais by mais c igual a 0. Então, nós temos que y é igual a x sobre 2. Passando este 2 para o segundo membro, ele está dividindo, vai multiplicar o y. Então, nós vamos ter que 2y será igual a x, passa o x para o primeiro membro, 2y menos x é igual a 0. E organizando, passando o x para frente do y, nós teremos menos x mais 2y igual a 0. Você também poderia indicar essa forma geral da equação como sendo x menos 2y igual a 0. Multiplicando a expressão por menos 1,
vai mudar o sinal de todos os elementos da expressão. Então, se multiplicar a equação por menos 1, você vai ter x menos 2y igual a zero, que é uma outra forma de escrever a equação na forma geral. Na questão 30, nós temos: encontre a equação reduzida da reta que passa pelos pontos. Tem A, 1 e 2, e 2 e 5. No item B, menos 1 e 2, e menos 2 e 1. No item C, 0 e 3, e menos 1 e 4. Vamos para a resolução da questão 30. Para encontrar a equação reduzida da reta que passa por esses pontos, primeiro nós precisamos determinar o coeficiente angular e o coeficiente linear de cada uma dessas retas. No caso da reta que passa pelos pontos 1 e 2 e 2 e 5, o coeficiente angular é calculado por y do segundo ponto menos o y do primeiro ponto sobre o x do segundo ponto menos o x do primeiro ponto. Nós temos, então, que o m, que é o coeficiente angular, será determinado por 5 menos 2 sobre 2 menos 1. 5 menos 2 é 3, 2 menos 1 é 1, e 3 dividido para 1 é 3. Portanto, o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos aqui do item A é 3. E o coeficiente linear, como é que eu faço para determinar o coeficiente linear? Monta a equação da reta. Nós temos que a equação reduzida de uma reta é determinada por y, que é igual a mx mais n. Se y é igual a mx mais n, e eu já tenho o valor do m, mas preciso do valor do n, você pode escolher um dos dois pontos e substituir os valores de x e y. Escolha qualquer um dos dois pontos serve. Neste caso, eu utilizei o primeiro ponto, o 1 e 2. Observe que o y vale 2 e o x vale 1. Então, nós vamos ter 2 igual a 3, que é o valor do m, vezes 1, que é o valor do x, mais o n. 3 vezes 1 é 3. Então, 2 será igual a 3 mais n. Passando 3 para o primeiro membro, eu vou determinar o valor do n, já que eu vou isolá-lo. Então, 2 menos 3 será igual a n, o que nos dá que o valor do n é igual a menos 1. Portanto, a equação reduzida desta reta, que é definida por y, que é igual a mx mais n, será escrita como y igual a 3 vezes o x menos o valor do n, que é 1. Portanto, a equação reduzida da reta que passa pelos pontos 1 e 2 e 2 e 5 é y igual a 3x menos 1. Da mesma forma, nós vamos fazer para calcular a equação da reta que passa pelos pontos dos itens B e C. No item B, o m será igual a y do segundo ponto menos o y do primeiro ponto sobre o x do segundo ponto menos o x do primeiro ponto. Observe que o y do segundo ponto é 1 e o y do primeiro ponto é 2. Então, nós vamos ter 2 menos 1. O x do segundo ponto é menos 2, menos o x do primeiro ponto, que é menos 1. Lembre que menos com menos é mais. Então, nós vamos ter 1 menos 2. 1 menos 2, valores com sinais diferentes, você subtrai e coloca o sinal do maior. Portanto, 1 menos 2 é menos 1. E menos 2, menos com menos é mais. Menos 2 mais 1 é menos 1. Aqui nós vamos ter dois valores com sinais diferentes também. E menos 2 mais 1, como nós já vimos, é menos 1. Jogo de sinal da divisão. Menos com menos é mais. 1 dividido para 1 é 1. Portanto, o coeficiente angular, que é o valor do m, é igual a 1. Calculando o coeficiente linear, que é o valor do n, y é igual a mx mais n. Portanto, aqui eu peguei o primeiro ponto, menos 1 e 2, e substituí os valores de y e de x. Menos 1 e 2, o y vale 2 e o x vale menos 1. Portanto, 2 será igual a 1, que é o valor do m, vezes o valor do x, que é menos 1, mais n. 1 vezes menos 1 é menos 1. Portanto, 2 é igual a menos 1 mais n. Passando este 1 para o primeiro membro,
ele está negativo, passa positivo, nós vamos ter 2 mais 1 igual a n, e 2 mais 1 é igual a 3. Portanto, o valor do n é 3. E a equação reduzida y igual a mx mais n, substituindo os valores de m, que é 1, e de n, que é 3, será definida como sendo y é igual a 1 vezes o valor do x mais 3. Como 1 vezes x, o 1 na multiplicação é elemento neutro, 1 vezes x é 1x mais 3. Portanto, a equação reduzida do item B, que passa pelos pontos menos 1 e 2, e menos 2 e 1, é escrita como y igual a x mais 3. No item C, o m, que é o y do segundo ponto menos o y do primeiro ponto, sobre o x do segundo ponto menos o x do primeiro ponto. Observe, y do segundo ponto é 4, y do primeiro ponto é 3. Então, nós vamos ter 4 menos 3 sobre x do segundo ponto menos 1 menos o x do primeiro ponto, 0. 4 menos 3 é 1 e menos 1 menos 0 é menos 1. Positivo com negativo na divisão, mais com menos é menos, 1 dividido para 1 dá 1. Então, 1 dividido para menos 1 é menos 1. A equação y igual a mx mais n, aqui para mostrar que é verdadeira a situação, tanto para o primeiro ponto quanto para o segundo ponto, eu peguei este segundo ponto, só para te mostrar que tanto faz você escolher o primeiro ponto quanto o segundo, não vai alterar o teu resultado. Aí nós temos que o y, 4, igual ao m, que é menos 1, vezes o valor do x do segundo ponto, que é menos 1, mais n, será correspondente a 4 igual menos com menos dá mais, 1 vezes 1 dá 1. Então, menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo, mais n. Passa o 1 para o primeiro membro. Você vai ter que 4 menos 1 é igual a n, portanto, o valor do n será igual a 3. Aí, substitui os valores de m e n na expressão. A expressão y igual a mx mais n, substituindo o valor de m, que é menos 1, e de n, que é 3, vai ficar menos 1 vezes x mais 3. Menos 1 vezes x é menos 1x mais 3. Portanto, a equação reduzida da reta que passa pelos pontos 0 e 3 e menos 1 e 4 é correspondente a y igual a menos x mais 3. Questão 31. Na questão 31, nós temos 6 itens. Nós temos itens A, B, C, D, E e F. Aqui eu vou fazer a resolução de 4 itens e ficarão 2 itens para vocês resolverem, porque serão semelhantes aos anteriores. Questão 31. Em cada caso, determine se existir o coeficiente angular de R. Nós temos que a reta R no item A é formada pela equação geral x menos 2y mais 6 igual a 0. Primeiramente, eu vou escrever essa expressão geral na sua forma reduzida. A expressão na forma reduzida é escrita por y, que é igual a mx mais n. Então, a equação geral da reta x menos 2y mais 6 igual a 0, eu preciso isolar o valor do y. Primeiramente, eu passei o 2y para o segundo membro. Então, fiquei com x mais 6 igual a 0 mais 2y. Como o 0 na adição é elemento neutro, nós vamos ter que x mais 6 é igual a 2y. Se x mais 6 é igual a 2y, eu posso dizer que 2y é igual a x mais 6. Isolando o valor do y, passando o 2 para o segundo membro, o 2 está multiplicando o y, ele vai passar dividindo x mais 6. Portanto, y será igual a x mais 6 dividido para 2. Observe que aqui o 2 está dividindo tanto o x quanto o 6. Então, eu posso separar em duas expressões. Aí eu vou ter que o y será igual a x sobre 2 mais 6 sobre 2. Só que 6 sobre 2, isto é, 6 dividido para 2, é 3. Portanto, y pode ser escrito como x sobre 2 mais 3, que é 6 dividido para 2. Y será igual a x sobre 2
é 1x dividido para 2. Se você tem 1x dividido para 2, você tem a metade de x, isto é, meio de x, mais 3. Então, eu posso escrever essa expressão y igual a x sobre 2 mais 3 como sendo meio de x mais 3. Aí eu posso identificar o coeficiente angular e também posso identificar o coeficiente linear, mas o autor pede apenas o coeficiente angular. O coeficiente angular é m, então o m é igual a 1 meio. Se ele pedisse também o coeficiente linear, o coeficiente linear seria o 3. O item B é semelhante ao item A, portanto, eu não fiz a resolução do item B para que você possa exercitar e determinar o coeficiente angular da reta R do item B. No item C, nós temos que a reta R passa pelos pontos A e B. O ponto A é formado pelo par ordenado menos 3 e 0, e o ponto B é formado pelo par ordenado menos 5 e 4. Para determinar o valor do m, como nós já vimos nas questões anteriores, nós vamos ter que o m é o y do segundo ponto menos o y do primeiro ponto, sobre o x do segundo ponto menos o x do primeiro ponto. Aí nós vamos ter que o m é calculado por 4 menos 0 é 4, menos 5 menos o menos 3, menos com menos é mais, portanto, menos 5 mais 3, valores com sinais diferentes, você subtrai e coloca o sinal do maior. Então, menos 5 mais 3 é menos 2. 4 dividido para menos 2, na divisão, mais com menos é menos, 4 dividido para 2, 2. Então, 4 dividido para menos 2 é correspondente a menos 2. O item D é semelhante ao item A. Então, vamos lá. A reta R passa pelo ponto C e pelo ponto B. Lembrando que o ponto C é formado pelo par ordenado 1 e 5 e o ponto B é formado pelo par ordenado 1 e menos 4. O m, que é o coeficiente angular, o m é determinado pelo y do segundo ponto menos o y do primeiro ponto sobre o x do segundo ponto menos o x do primeiro ponto. Nós vamos ter y do segundo ponto, menos 4, menos o y do primeiro ponto, 5, sobre x do segundo ponto, 1, menos o x do primeiro ponto, 1. Então, nós teremos menos 4 menos 5, valores com sinais iguais, soma e repete sinal, menos 4 com menos 5 dá menos 9, sobre 1 menos 1 é 0. Menos 9 dividido para 0. Todos nós sabemos que não existe nenhum número que divida por 0. Então, como menos 9 não pode ser dividido por 0, o valor do m, que é o coeficiente angular, não tem como você determinar, ou seja, é um valor inexistente. Observe que no comando da questão, ele pede para você determinar se existir. Aqui no item D, não existe coeficiente angular. E o item F? No item F, o autor diz que a reta passa pela origem. Na origem, você tem o par ordenado 0 e 0, e pelo ponto médio de GH. O segmento GH tem no ponto G menos 1 e 1 e no ponto H 3 e 5. Então, nós precisamos determinar o ponto médio entre os segmentos G e H. Já vimos nos vídeos anteriores que, para determinar o ponto médio de um segmento, você pega o x do primeiro ponto mais o x do segundo ponto e divide para 2, o y do primeiro ponto mais o y do segundo ponto e divide para 2. Nós temos aqui, então, x do primeiro ponto, menos 1, mais o x do segundo ponto, 3, sobre 2. E o y do primeiro ponto, 1, mais o y do segundo ponto, 5. 1 mais 5 ou 5 mais 1, tanto faz, vai dar 6, que deve ser dividido para 2. Menos 1 mais 3, valores com sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. Menos 1 mais 3 é 2, que vai ser dividido para 2. 5 mais 1 é 6, que vai ser dividido para 2.
2 dividido para 2 é 1, e 6 dividido para 2 é 3. Coeficiente, o m, y do segundo ponto. Quem é o segundo ponto? O ponto médio de GH. Quem é o primeiro ponto? A origem, porque ele diz que passa pela origem. E a origem é 0 e 0. Y do segundo ponto menos o y do primeiro ponto sobre o x do segundo ponto menos o x do primeiro ponto vai ficar para o ponto M, 3, que é o y do segundo ponto, menos 0, que é o y do primeiro ponto, que é a origem, sobre 1 menos 0. 3 menos 0 é 3 e 1 menos 0 é 1. 3 dividido para 1, 3. Portanto, o coeficiente angular que passa pela origem e pelo ponto médio do segmento GH é o 3. Questão 32. O gráfico abaixo mostra a relação entre a massa e o volume de um certo óleo. No item A, nós vamos calcular o coeficiente angular desta reta R. No item B, nós vamos escrever a lei que relaciona a massa com o volume. E no item C, nós vamos determinar a densidade do óleo. Para calcular o coeficiente angular desta reta R, basta nós utilizarmos dois desses pontos que passam pela reta R. Observe que aqui dá para observar 4 pontos. Aqui nós temos um ponto formado por 20 e 18, outro ponto formado por 10 e 9, outro ponto formado por 5 e 4,5, e aqui um ponto formado pela origem, que no caso é 0, 0. Eu indiquei a origem pelo 0, 0. Aqui, este ponto aqui, 4 e 5, eu indiquei e chamei de ponto A. Este ponto aqui eu chamei de ponto B. Este último ponto aqui, formado pelo 20 e 18, eu chamei de ponto C. Usando os valores de A e B para determinar o coeficiente angular de R, o m é determinado por y do ponto B, isto é, y do segundo ponto, menos o y do primeiro, sobre o x do segundo ponto menos o x do primeiro. Observe que o y do segundo ponto, já que eu estou utilizando A e B, o y do segundo ponto é o 9, o y do primeiro, 4,5, x do segundo, 10, x do primeiro, 5. Então, nós vamos ter 9 menos 4,5 sobre 10 menos 5. 9 menos 4,5 é 4,5. Sobre 10 menos 5 é 5. E 4,5, isto é, 4,5 dividido para 5, é correspondente a 0,9. Portanto, o coeficiente angular dessa reta R é 0,9. Qual é a lei que relaciona a massa e o volume? A lei que relaciona a massa, que está aqui na reta que nós conhecemos como reta Y, e o volume, que está aqui na reta que nós conhecemos como reta X, é definida pela equação reduzida y igual a mx mais n. Já temos o valor do m, 0,9. Então, y será determinado por 0,9 vezes x mais o n. Para determinar o valor do n, eu escolhi um dos dois pontos que eu utilizei. No caso, eu escolhi o ponto B. O y, 9, será igual a m, que é 0,9, vezes o valor do x, que é 10, mais o n. 0,9 vezes 10 é 9. Então, nós vamos ter que 9 será igual a 9 mais o n. Para determinar o n, passei o 9 para o primeiro membro. Então, nós tivemos 9 menos 9, que é igual a n, o que nos dá para o valor do n, o 0. Nem precisava fazer isso. Bastava você observar que a reta R passa pela origem. Então, o valor do y, que é onde a reta R corta o eixo y, é 0. Então, você não precisava utilizar toda essa conta aqui para chegar no valor do n. O n já é visível, que é 0. A equação reduzida, y igual a 0,9 vezes o x. Então, y igual a 0,9 vezes o x é a lei que relaciona a massa e o volume.
Você poderia escrever também m igual a 0,9 vezes v. Reta y está indicando pelo m, reta x pelo v. Então, você poderia escrever também m igual a 0,9 vezes v. Qual é a densidade do óleo? Como nós já vimos dos nossos conhecimentos de física e química, a densidade é calculada pela massa dividido pelo volume. Então, a densidade será determinada pelo valor da massa. Aqui você poderia utilizar qualquer um dos valores da massa e dividir pelo seu correspondente valor no volume. Eu preferi utilizar o valor total, no caso, de 0 até 18 da massa, você tem 18 gramas. E de 0 até 20, você tem um volume correspondente a 20 centímetros. Portanto, a massa 18 sobre o volume, que é 20, 18 dividido para 20 é igual a 0,9. Então, você tem uma densidade correspondente a 0,9 gramas por centímetros quadrados. Já que a massa está sendo medida em grama e o volume está sendo medido não em centímetros quadrados. Eu que não soube fazer o quadradozinho aqui no gráfico, infelizmente ficou dessa maneira, apenas representado pelo centímetro, mas a medida correta é centímetros quadrados. Vamos fazer agora a resolução da questão 34. Temos na figura o triângulo ABC é um triângulo isósceles. Qual é o triângulo isósceles? O triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados com medidas iguais e um com medida diferente. Ele é um triângulo isósceles de base AC. Então, este segmento do ponto A até o ponto B, até o ponto C é a base. Sabendo que as medidas AB é igual a 5 e AC igual a 6, obtenha, no item A, a equação geral da reta AB. No item B, a equação reduzida da reta BC. E no item C, a equação geral do segmento BM. Primeiramente, vamos verificar quanto é que mede esse segmento BM, para depois nós determinarmos as equações geral e reduzida dessas retas, como pede o autor. Sabemos que AB, este segmento AB, o autor deu, ele mede 5. AC, o autor também deu, mede 6. Este segmento do ponto A até o ponto M, como o ponto M é ponto médio, se AC mede 6, de A até M, que é a metade, mede 3. E o segmento BC? Bom, o segmento BC mede 5 também. Por que ele mede 5? É um triângulo isósceles. O triângulo isósceles não tem dois lados iguais e um lado com medida diferente? Ah, mas ele não poderia ser 6 também? Teria até uma certa lógica. Mas observe que esse segmento ABM é um triângulo retângulo da mesma forma como CBM também é um triângulo retângulo. Este lado aqui ele é comum aos dois triângulos. Se este lado é o comum aos dois triângulos, esses dois lados aqui são iguais, isto é, são congruentes. Portanto, automaticamente, já que esses dois triângulos são semelhantes, este lado aqui ele tem que ser igual a este lado aqui, pela semelhança entre triângulos. Semelhança, lado, lado e ângulo. Então, eu tenho dois lados iguais, que é este lado aqui que é igual a este, e estes dois lados aqui são comuns, e os ângulos também são iguais. Então, automaticamente, este lado aqui tem que ser igual a este lado aqui. Sabendo que DBC mede 5, vamos utilizar o Teorema de Pitágoras para achar a medida BM. Usando o Teorema de Pitágoras, aqui neste triângulo aqui, ó, ABM, nós vamos determinar o valor de BM.
eu já vi que ele pertence aos dois triângulos retângulos, mas eu não sei qual é a medida do segmento BM. Vou calcular utilizando o Teorema de Pitágoras. Pelo Teorema de Pitágoras, pelo triângulo retângulo aqui do lado esquerdo, nós vamos ter hipotenusa, cateto, cateto. Uma hipotenusa e dois catetos. E o Teorema de Pitágoras diz que a medida da hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados de seus catetos. Portanto, essa medida da hipotenusa 5 ao quadrado será igual à medida deste cateto 3 ao quadrado, mais este cateto ao quadrado, que eu não sei quanto mede. Indiquei apenas por BM. Então, 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, mais o segmento BM ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 3 ao quadrado é 9. BM ao quadrado eu desconheço, então eu vou escrever como BM ao quadrado. Passando 9 para o segundo membro, 25 menos 9 é igual a BM ao quadrado. 25 menos 9 é 16. 16 será igual a BM ao quadrado. Passando este quadrado para o segundo membro, ele vai mudar a operação. Está na forma de potenciação, vai passar para a forma de radiciação. Portanto, BM será igual a raiz quadrada de 16, lembrando que a raiz quadrada de 16 é 4. Portanto, este segmento BM mede 4. Então, aqui eu já vou ter este ponto A é a origem, ele mede 0, 0. Este ponto B é formado por esse valor aqui, da reta x, e este valor da reta y. Portanto, o ponto B é formado, este valor aqui é o ponto médio, 3. Este valor aqui eu não sabia quanto era que media, que era essa medida aqui, ó. Ele vai dar bem aqui na reta x. E nós calculamos 4. Então, o ponto B é formado pelo 3 e 4. O ponto C está em cima da reta x. Como ele está em cima da reta x na medida 6, então o ponto C é formado pelo 6 e 0. E o ponto M está em cima da reta x no valor 3. Portanto, o ponto M é formado pelo par ordenado 3 e 0. Para determinar a equação geral da reta B, primeiramente, nós vamos calcular os coeficientes angular e linear. Coeficiente angular, y do segundo ponto menos o y do primeiro ponto, x do segundo ponto menos o x do primeiro ponto. Observa que ele quer a equação geral desse segmento aqui, ó, AB. Então, nós vamos pegar os valores do ponto A e os valores do ponto B, que aqui estão indicados. A, 0 e 0, B, 3 e 4. Portanto, o M será equivalente a 4, que é o y do ponto B, menos o y do ponto A, que é 0, sobre x do ponto B, que é 3, menos o x do ponto A, que é 0. 4 menos 0 é 4, 3 menos 0 é 3. Portanto, o valor do M, 4 terços. Portanto, a equação reduzida fica y, que é igual ao valor do n, 4 terços, vezes o valor do x, mais o n, que eu ainda não sei quanto é. Para determinar o valor do n, você pode escolher qualquer um desses dois pontos. Aqui, para facilitar, eu escolhi o ponto A, já que é 0. Então, eu vou ter que o y, 0, igual a 4 terços vezes o valor do x, que também é 0, mais o valor do n. 4 terços vezes 0 é 0. Então, eu vou ter 0, que será igual a 0 mais n. Isto é, o valor do n, 0. Você poderia também só observar a reta AB, ela toca a reta y na origem. Então, se toca a reta y na origem, o valor do n, 0. Mas ele pede a equação geral. A equação reduzida será na forma y igual a mx mais n. Como n é 0, o y será igual a 4 terços vezes o valor do x. E a equação geral? Essa aqui é a equação reduzida. A equação geral passa o valor dos...
passa esta parcela do x para o primeiro membro e iguala a zero. Então, eu vou ter que essa parcela que está positiva, ela vai passar negativa, já de maneira organizada, eu vou passar para frente do y, nós vamos ter menos 4/3 de x, mais o valor do y, já que está no segundo membro sempre, será igual a zero, já que no segundo membro não ficou nada. Esse nada nós vamos representar pelo zero. Então, a equação geral da reta AB é menos 4/3 de x mais y igual a zero. A última questão desse nosso vídeo é a questão 37. Na questão 37, nós temos, na figura, o octógono regular A, B, C, D, E, F, G e H está inscrito em um círculo cujo raio mede 2. Determine, no item A, as coordenadas dos vértices do octógono. O item B, a equação geral da reta BF. O item C, o coeficiente angular da reta DH. E no item D, o coeficiente angular da reta AH. Aqui nós temos os pontos A, B, C, D, E, F, G, H. Os pontos A, C, E, G são fáceis de calcular. Observe que eles estão ou na reta X ou na reta Y. Então, o ponto A, como o raio dessa circunferência mede 2, o ponto A ele é formado pelo 2 na reta X, 0 na reta Y. O ponto C ele está na reta Y. Como o raio mede 2, nós temos que o ponto C é formado por 0 da reta X e 2 da reta Y. O ponto E ele está na reta X do lado esquerdo. Então, o raio mede 2, só que ele é 2 do lado negativo. Então, ele é formado por menos 2 da reta X e 0 da reta Y. O ponto G é formado por 0 da reta X e menos 2 da reta Y. Falta nós determinarmos os valores de B, D, F e H. Como determinar os valores desses segmentos que não estão sobre as retas, nem sobre a reta X e nem sobre a reta Y? Veja, se nós pegarmos daqui da origem, fizermos um segmento, ponto B, e traçarmos aqui na reta X um triângulo retângulo, nós podemos determinar os valores dos pares ordenados do ponto B. Da mesma forma, nós podemos fazer ponto D, ponto F e ponto H. Sabendo que a tangente de 45 graus é igual a 1, os pontos O, B, e se eu traçar aqui um triângulo retângulo, aqui eu vou ter um ponto P qualquer. Bem aqui, para formar o triângulo retângulo. Então, OBP é um triângulo retângulo. Do triângulo retângulo, nós temos, de acordo com os conhecimentos adquiridos em trigonometria no segundo ano, nós temos que o seno de 45 graus é correspondente ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 45 graus, você sabe que é raiz quadrada de 2 sobre 2. Quem é o cateto oposto? Bom, este segmento aqui, ó. Aqui tu tem um ângulo de 45 graus. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual é o cateto oposto? Não sei. Eu vou chamar de Y. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa é esse segmento aqui. Mas veja que é a mesma medida do raio da circunferência. E o raio da circunferência é 2. Então, nós vamos ter cateto oposto, que é a medida correspondente a essa reta y, que eu vou chamar aqui de um valor y qualquer, sobre a hipotenusa, que é 2. Igualdade de frações com denominadores iguais. Se essas duas frações têm denominadores iguais, eu posso eliminar os denominadores.
e posso dizer que a raiz quadrada de 2 é igual a y. Se a raiz quadrada de 2 é igual a y é igual a raiz quadrada de 2. E o valor correspondente à medida x deste ponto B? Para determinar o valor correspondente à medida x deste ponto B, nós vamos utilizar o cosseno. Neste caso, cosseno deste ângulo 45 graus. O cosseno de 45 graus calcula-se dividindo o cateto adjacente pela hipotenusa. Sabemos que o cosseno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. O cateto adjacente é essa medida aqui, ó, do ponto P. A medida correspondente ao valor da reta x sobre a hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa corresponde ao raio dessa circunferência, nós teremos que o cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2, será igual ao valor x aqui do ponto P sobre a hipotenusa, que é 2. Então, nós temos raiz quadrada de 2 sobre 2 igual a x sobre 2. Denominadores iguais, elimina-se os denominadores, nós teremos que a raiz quadrada de 2 é igual a x, portanto, o valor do x, raiz quadrada de 2. Então, nós vamos ter que este B é formado pela raiz de 2 aqui do ponto x e também pela raiz de 2 aqui no ponto y. Aí nós teremos, então, como o autor pede, as coordenadas dos vértices do octógono. Ponto A, 2 na reta x, 0 na reta y. Ponto B é o valor de x, que é essa medida aqui, ó, raiz de 2. E o valor do y, que é essa medida aqui, ó, também raiz de 2. Ponto C, já vimos, 0 da reta x, 2 da reta y. Ponto D, bom, o ponto D ele é formado por um valor na reta x e um valor na reta y. Nós já calculamos que o valor da reta x é raiz quadrada de 2 e que o valor da reta y é raiz quadrada de 2. Mas veja, o ponto D, em relação à reta x, ele está do lado negativo da reta. Então, o ponto D é formado por menos raiz quadrada de 2 e ele está do lado positivo do eixo y, raiz quadrada de 2. Ponto E, menos 2, porque está do lado negativo, e 0. Ponto F, o ponto F está do lado negativo tanto da reta x, como ele está do lado negativo da reta y. Então, o ponto F é formado pelo menos raiz quadrada de 2 da reta x e menos raiz quadrada de 2 da reta y. Ponto G é formado pelo 0 da reta x e o raio da reta y negativo, isto é, menos 2. Ponto H, ele é formado pelo valor positivo da reta x, raiz quadrada de 2, e pelo valor negativo da reta y, menos raiz quadrada de 2. Portanto, você tem as coordenadas do octógono. Qual é a equação geral da reta BF? Para determinar a equação geral da reta BF, nós temos que determinar os coeficientes angular e linear, para depois escrever a equação reduzida e, em seguida, a equação geral. O valor do m, y no ponto F, menos raiz de 2, menos o y do ponto B, raiz quadrada de 2. X do ponto F, menos raiz quadrada de 2, menos o x do ponto B, raiz quadrada de 2. Menos raiz de 2 com menos raiz de 2, valores com sinais iguais, soma e repete sinal. Então, eu vou somar. Aqui eu tenho uma raiz de 2 e aqui eu tenho outra raiz de 2. Então, eu tenho duas raízes de 2. Como eu tenho que repetir o sinal, eu vou ter menos 2 raízes de 2. Aqui embaixo a mesma coisa. Menos uma raiz de 2 com menos uma raiz de 2 dá menos 2 raízes de 2. Menos com menos é mais. Toda vez que você divide dois valores iguais, o resultado dá sempre 1. 4 dividido para 4 dá 1, 9 dividido para 9 dá 1,
Então, menos 2 raiz de 2 dividido por menos 2 raiz de 2 dá 1. O valor do m é 1. E o valor do n? Observa que o segmento BF passa na origem do plano cartesiano. Portanto, o valor do n é 0. Então, nós vamos ter que o y é igual a 1 vezes x mais 0. 1 vezes x, 1x. E o zero é elemento neutro na adição e na subtração. Portanto, o valor do y é igual ao valor de x. Essa é a equação reduzida. A equação geral passa o x para o primeiro membro igual a 0. Então, você vai ter y menos x igual a 0, ou menos x mais y igual a 0, ou ainda você poderia escrever x menos y igual a 0. Item C, o coeficiente angular da reta DH. Mesmo procedimento. Você vai ter que o valor do m é calculado pelo y do segundo ponto menos o y do primeiro, sobre o x do segundo ponto menos o x do primeiro. Primeiro ponto, segundo ponto. Então, y do segundo ponto menos raiz de 2, menos o y do primeiro ponto, raiz de 2, sobre x do primeiro ponto, raiz de 2, menos o x do segundo ponto. O x do h é menos raiz de 2. Aí nós vamos ter menos 2 raiz de 2, menos com menos dá mais. 1 raiz de 2 com mais 1 raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Menos com mais dá menos. Valores iguais, quando são divididos, dá sempre 1. Então, o coeficiente angular da reta DH, que é o valor do m, menos 1. Ele não pede para você escrever a equação geral. Ele só pede para você determinar o coeficiente angular. E o coeficiente angular da reta AH? Mesmo procedimento. Nós vamos ter, então, menos raiz de 2, que é o y do H, menos 0, que é o y do A. Item D, o coeficiente angular da reta AH. O coeficiente angular, como todos nós sabemos, é o valor do m, que é calculado pelo y do segundo ponto menos o y do primeiro ponto, sobre o x do segundo ponto menos o x do primeiro ponto. Lembrando que o segundo ponto é o h e o primeiro ponto é o a. O m será igual a menos raiz quadrada de 2, que é o y do ponto h, menos o 0, que é o y do ponto a. Lembrando que o ponto A é formado pelo par ordenado 2 e 0, já que o ponto A está sobre a reta x, então o y do ponto A é 0, sobre o x do ponto H, raiz quadrada de 2, menos o x do ponto A, que é 2. Então, nós vamos ter para o valor de m, menos raiz quadrada de 2 menos 0, que é menos raiz quadrada de 2, sobre a raiz quadrada de 2 menos 2. Observe que aqui eu não posso subtrair raiz quadrada de 2 menos 2, porque este 2 aqui está dentro do radical e este aqui não está, ele está fora do radical. Então, nós vamos ter no denominador raiz quadrada de 2 menos 2. Como fazer para resolver esse problema? Nós vamos utilizar o produto notável. Aqui eu vou pegar este denominador, raiz quadrada de 2 menos 2, e repetir ele no numerador e no denominador, multiplicando esses dois elementos e trocando este sinal de menos pelo sinal de mais, que é para mim ter um produto notável. Então, nós vamos ter menos raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 menos 2, vezes raiz quadrada de 2 mais 2 sobre a raiz quadrada de 2 mais 2. Isso não altera o valor da expressão? Não, porque se eu dividir este valor por este outro valor aqui, observa que eles são iguais. Como eles são iguais, o resultado vai dar 1. Então, aqui eu estou multiplicando esta fração por 1. Só que 1 é representado por raiz quadrada de 2 mais 2 sobre a raiz quadrada de 2 mais 2. Fiz isso que é para me fazer uma alteração nesta expressão e poder utilizar o produto notável.
Se eu multiplicar menos a raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 2 mais 2, esse menos raiz quadrada de 2 tem que multiplicar os dois elementos aqui do parêntese. Então, eu vou ter menos raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, que vai dar menos raiz quadrada de 4. Lembrando que menos a raiz quadrada de 4, como a raiz quadrada de 4 é 2, aqui eu vou ter menos 2. Menos com mais é menos, e raiz quadrada de 2 vezes 2 é 2 raiz quadrada de 2. Então, este produto aqui, menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 mais 2, dá menos raiz de 2 menos 2 raiz de 2. E se multiplicar raiz quadrada de 2 menos 2 vezes a raiz quadrada de 2 mais 2, aqui nós vamos ter raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4, que é 2. Raiz de 2 vezes 2 dá 2 raiz de 2. Menos 2 vezes a raiz de 2 dá menos 2 raiz de 2. E menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, neste produto aqui de baixo, nós vamos ter 2 mais 2 raiz de 2, menos 2 raiz de 2, menos 4. Mas observe que esses dois elementos centrais aqui, ó, eles são simétricos. Têm o mesmo valor com sinal diferente. Então, se eu subtrair 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 2, vai dar zero. Então, eu vou ficar com a expressão menos 2 menos 2 raiz de 2, que eu repeti aqui, menos 2 menos 2 raiz de 2, sobre 2 menos 4. Lembrando que 2 menos 4 é menos 2. Portanto, o valor de m pode ser escrito como menos 2 menos 2 raiz de 2 dividido por menos 2. Efetuando a divisão desses elementos do numerador por este denominador, nós vamos ter menos com menos é mais, 2 dividido para 2 dá 1. Menos com menos é mais, e 2 raiz de 2 dividido para 2 dá 1 raiz de 2. Portanto, o valor de m é representado por 1 mais 1 raiz de 2. Aqui terminamos mais um vídeo de geometria analítica do seu canal Professor Bernardo Santos, sempre esperando que os nossos vídeos ajudem na resolução dos seus problemas de matemática. Trabalhamos os nossos vídeos com o livro Matemática, Ciências e Aplicações, volume 3. Bons estudos e boas aulas, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.